importância disso para as pessoas? Isso é importante pra gente, porque quanto mais você fica na situação, a tendência é você cada vez se afundando mais nela. É daí que surge a depressão? Pode ocorrer. Por exemplo, a depressão, ela é você olhar para o passado. Então você começa a olhar para o seu passado, pensar no seu passado, vivenciar uma situação que foi ruim. Então você não começa olhando uma hora o seu passado. Você começa olhando que, nossa, aconteceu isso, que coisa ruim. Aí depois você fica ali contemplando o passado, aquilo que é ruim, começa a chorar. Falar, não, nem vou sair de casa porque foi tão ruim que aconteceu semana passada, ano passado, quando eu era criança, né? Então aí você vai entrando dentro desse contexto da sua depressão. Certo, então se eu não tiver uma resiliência, eu vou... Se você já começa a perceber que você está pensando muito no passado e consegue já não, tá, ok, aconteceu isso, mas eu vou levantar e vou sair, você vê que você já corta um pouco esse pensamento que te leva a um pensamento depressivo. Certo. Então, hoje mesmo eu estava ouvindo uma live e a pessoa falou assim, vamos, levanta e sai, né? E ele falou que quando ele disse isso, alguém assistindo a live falou, epa, é comigo, vou ficar aqui só porque isso de mal aconteceu comigo. Não, vou levantar e vou sair. Então, você vê, às vezes uma fala, ou então uma fala sua mesmo, pode te levar a sair dessa situação, que é uma situação ruim, e te levar a ter ações que te permitam ser resilientes. Certo. Né? E tem alguma ferramenta, assim, que é muito útil que eu posso utilizar para melhorar a minha resiliência? Não sei, um aplicativo, algo que eu posso fazer, que vai me ajudar a conduzir? Não sei. Existe algum fator primordial? Todo mundo quer fazer isso, né? A gente que me fala que eu baixo o aplicativo, pronto, já sou resiliente, né? Já melhorei. Vamos começar. A resiliência é uma habilidade. Certo. Então, se é uma habilidade, pode ser adquirida. Igual ler e escrever é uma habilidade. Ótimo. Então, você não consegue aprender a ler, a escrever da noite pro dia. Por isso, questão de você ir fazendo, se percebendo na situação, ok, né? Então, como é que você faz? Adquire essa habilidade e daí você lida com ela no momento da dificuldade, que vai ser o quê? Uma competência. Peraí, eu tenho essa habilidade e agora eu vou ser competente para usá-la numa situação, um problema, tá? Então, você vai ter que aprender as duas coisas. A habilidade, numa situação, como é que eu posso me comportar? E a competência. Porque tem um monte de gente que tem habilidade, mas não tem competência. Que na hora da situação você usar aquela habilidade lá sua, Sim. certo? Então, isso é um dos fatores. Você saber que você construiu aquela habilidade, mas ter a competência para utilizar. No momento certo, utilizar. E como construir? Então, a gente tem algumas coisas que podem ajudar. Primeiro, é saber quais são suas crenças. E começar a mudar as suas crenças. Começar a mudar a sua visão de mundo. Isso interfere muito. Isso interfere muito, porque a forma de você agir vai ser sempre de acordo com aquilo que você pensa. O que é que eu creio, o que eu acredito, o que eu tenho de valor. Então, se você começa a perceber que isso não tem sido legal, você acaba fazendo essa mudança. Segunda coisa pode ser a rede de apoios. Vamos pensar que você teve uma questão familiar que te levou a ter mais alguns problemas, né? Então, você vai buscar rede de apoios, pessoas que te ajudem a enfrentar problemas. Essa rede de apoio pode ser também no seu trabalho. Você precisa enfrentar problemas no trabalho ou uma dificuldade, uma situação, o que você faz? Você chama alguém, chama ajuda, né? Não pegue tudo para você, quer dar conta de todas as coisas do mundo inteiro. Isso não dá certo. Dri, tá, legal. Muito boa a fala, né? A questão de ajuda, mas tem pessoas que têm dificuldade para aceitar ajuda, para receber ajuda, principalmente quando ela é externa ou até mesmo de um desconhecido. Sim. O que essa pessoa tem que entender ou até mesmo aprender a lidar aí com essa ajuda? O que ela tem que... Por onde ela começa? A começo, as pesquisas mostram que a gente tem que estar aberto para o novo. Abra-se para possibilidades. Então, se a pessoa não se abrir para poder conhecer, para poder entender e se modificar, acaba sendo difícil ela compreender ou ela vir a ser resiliente. Porque uma pessoa resiliente, a situação é muito ruim. Você vai ter que se virar, sair daquilo lá, né? Então, é uma flexibilidade maior. E isso também vai adquirindo. É uma habilidade que você tem que adquirir. Isso, mas é uma escolha. É mais escolha do que habilidade? Você vai ter a habilidade a partir de quando você escolhe. Ninguém pode escolher isso por você. Então, você começa a ver que você está sentado... Aí, as ajudas, olha, por exemplo, nós, né? Psicólogos, a gente pode ajudar. Mas se a pessoa não quer ir na terapia, como é que eu ajudo? Sim. Você não tem como ajudar. Então, já é uma escolha ali. Já uma escolha. Sempre é uma escolha. Quando a pessoa está dentro da terapia, a gente está conversando, ela passa a perceber alguma situação, mas ela decide como ela vai fazer para a vida dela. Legal. Então, nossa vida toda ela é permeada por escolhas. E as nossas motivações também. Então, o que acontece? O que está te levando a querer mudar seu comportamento, sua crença, sua forma de ver o mundo? Né? Então, é a sua motivação, o motivo que você tem para isso. E agora vamos fazer essa mutação, né? A gente está nessa resiliência para um processo de transformação. Estou vendo que eu estou numa dificuldade, preciso me transformar, preciso aceitar ajudas. Qual que é o pontapé inicial aí de resiliência para a transformação? Eu estou saindo da minha dificuldade, preciso de ajuda e quero transformar. Em qual momento
Porque a transformação você tem que aceitar ser transformado também. Sim. Em qual momento que eu faço essa conversão aí de resiliência para transformação? É uma pergunta bem difícil. Tô te colocando você em saia justa, né? Eu acho que assim, você não era resiliente, acho que é isso, né? Isso. E quando é o momento que você passa a ser resiliente? Seria isso? Isso. Esse momento, essa mudança. Bom, como eu lido com a questão do conflito cognitivo, vou tentar explicar aqui Sim. que seria essa questão do conflito cognitivo. Toda vez que você tem um problema e você se percebe diante desse problema, você fala, nossa, e agora? Eu preciso resolver esse problema. Então, causar um problema em alguém já é uma forma de motivá-lo a buscar uma solução. Então, por isso, quando eu faço perguntas, que eu faço um monte, O tempo todo. o tempo todo, eu estou perguntando, porque a pergunta te leva a entrar em conflito. Que é esse conflito cognitivo, conflito na inteligência, conflito para estabelecer relações, entendeu? Então, esse é o momento que você vai buscar o quê? Se transformar. Peraí, se eu não conseguir resolver o meu problema desse jeito, que eu já estou acostumado, eu continuo em conflito. Ninguém gosta de viver em conflito o tempo todo. O que você quer? Sempre ter a solução. Então, qual é o seu momento de transformação? Quando você entra em conflito, você vai buscar uma solução e nunca mais você vai ser igual. Nunca mais. Que aí Independe da resolução que você encontrar. De certa forma, você saiu daquele conflito. Então, resolveu, você não consegue voltar a ser a mesma pessoa que você era antes. Ótimo. Então, se tem problema, tem solução. Se tem problema, tá no lugar certo, Se tem problema, você vai buscar a solução. Sim. E essa busca, você busca uma forma, não dá certo, busca outra, não dá certo. Então, aí você busca novas habilidades. Aí você busca agir de um jeito, de outro jeito. E aquele que der certo, usando todas as habilidades que você tem, foi o que foi de modo competente. Muito legal. Isso daí é até uma chave, né, motivacional para empresários também. Se está com problema na empresa, se tem dificuldade, né? Então ele vai achar uma solução que deu errado essa, a próxima vai ser melhor. Então é a forma das pessoas crescer profissionalmente e pessoalmente, né? Muito legal. Esse exemplo que você deu, acho que foi sensacional. Foi sensacional, acho que foi muito legal. Essa é a minha linha de estudo, né? Então eu sempre, quem me conhece, eu estudei Piaget. E ele trabalha com o conflito cognitivo. E às vezes as pessoas pensam que não, ele só trabalha lá pensando como que a criança se desenvolve. Mas ele pensou como é que se dá o conhecimento. Conhecimento para o adulto. Sim. E a partir disso ele vai estudar as crianças e ele vai entender isso. Em cada etapa da nossa vida, nós vamos tendo o quê? Conflitos que são cognitivos, processos de desenvolvimento da inteligência. E nós vamos solucionando esses conflitos. Isso vai permitindo que a gente mude e que a gente obtenha conhecimento. Só assim... a nossa cosmovisão, né? Que é a forma que a gente passa a se modificar. Hoje você está falando bastante, mas geralmente quando eu vou até você, você não fala nada. Você só deixa eu ir falando e vou falando. Aí você absorve tudo aquilo, né? Com o seu conhecimento técnico, né? Da sua habilidade. Você fala, ó, você está fazendo isso. Você viu como você falou? Você viu o que você me disse? Já está diferente da outra vez. Então, essa percepção que um profissional, né, da tua área tem é muito importante. Porque, assim, às vezes a gente está pensando uma coisa, está falando aquilo, mas, assim, é coisa da nossa mente que já trocou as emoções, o sentimento e a gente nem percebeu. Então, é muito legal isso que você falou, que eu consegui me perceber e ver eu dentro dessa situação. Mas será que eu pensei isso mesmo? Será que... Não, acho que não. Mas aí você falando, pontuando, você consegue ver que os nossos pensamentos, sim, vão que... Se deixar, a gente não consegue nem voltar para quem a gente é no momento, né? Dri, falando sobre essa transformação, né? De resiliência, né? De você ter essa percepção de conhecimento.